Bem-vindos novamente à Filosofia Judaica e vamos falar sobre um tema que é dos mais estranhos. Para as pessoas que estão acostumadas a que o dia começa à meia-noite, acontece que vocês estão à meia-noite olhando para o seu telefone, seu relógio, e meia-noite mais um segundo. O calendário muda de dia, no judaísmo não é assim. O nosso dia muda quando anoitece, porque o dia no judaísmo começa à noite. Mas existe algum fundamento bíblico para isso? Não há muita polêmica, e não é de hoje, sobre esse tema. É uma polêmica que já dura séculos. Na verdade, esse é um dos pontos em que o cristianismo e o judaísmo mais se separam, já em concílios na antiguidade. Vamos falar sobre isso com o nosso convidado, Natan Rocha, que já esteve aqui várias vezes. Seja bem-vindo. Para quem não conhece, Natan tem uma trajetória de estudos em Yeshivá, em Jerusalém, que é a cidade com mais centros de Torá no mundo. Ele tem um canal no YouTube, que deixarei na descrição, onde aborda esses temas e demonstra conhecimento. Ele não é apenas professor de música, mas também entende de teologia das religiões ocidentais. Por isso, ele também pode mostrar um ângulo muito mais periférico do tema. E, Natan, sobre esse assunto, eu gostaria de te perguntar: ok, nós judeus começamos o dia ao anoitecer, ou seja, é muito estranho. Mas a pergunta para você é se existe algum fundamento bíblico para afirmar tal coisa? O dia que começa à noite é algo tão natural como todas as coisas que acontecem aqui no nosso sistema, no nosso universo. Como quando você tem uma semente e, em vez de plantar uma árvore, o que você faz é plantar uma semente e nasce uma árvore. Tudo tem um início no caos, na escuridão e depois vai se revelar para a luz. E digamos que, biblicamente, nós temos bastante fundamento para afirmar, garantir isso. O objetivo é que, desde o primeiro momento em que a Torá, digamos, está falando, ela já está nos dizendo que a escuridão pairava sobre o abismo. E que naquele momento tudo estava muito confuso. Mas que Deus, quando diz que haja luz, estamos falando de Gênesis 1, o primeiro capítulo de Gênesis começa a desenvolver isso. Diz que quando vai escolher que haja luz, estamos entendendo que o dia ou a luz que a Torá está expressando está começando imediatamente, sem necessidade de um fator corporal, ou seja, sem necessidade de que exista a palavra sol ou lua ou estrelas, não há nenhum astro ali que governe, mas simplesmente é a luz que começa a existir. Então, já desde esse momento, a definição de dia, aparentemente para a Torá, não tem nada a ver com os astros, tem mais a ver com a luz que Hashem criou. Depois haverá a divisão entre luz e escuridão. Esse é o argumento bíblico para entrar, digamos, para começar a desenvolver esse tema. O importante é saber isso, que para Hashem, os dias são diferentes, como diz, por exemplo, no Salmo, que para ele, um dia é como 1000 anos. Ou seja, a definição de dia é totalmente diferente do que nós entendemos. Como se o dia fosse quando o sol aparece, nasce. Então aí começamos a contar os dias. Natal, gostaria que você me explicasse esta conclusão. Faz sentido? Se no relato de Gênesis não diz que criou ainda o sol e a lua, fala pra gente de luz e escuridão, antes de existirem luminárias, já havia luz. Mas então, como você entende, como você define luz, como você define tarde, manhã, em termos bíblicos, se ainda não existe um horizonte? E tudo isso que hoje em dia é o que interpretamos como se tivesse anoitecido e amanhecido. Sim, para isso eu sempre vou. Digamos que o hebraico é muito importante, a Torá foi escrita em hebraico, e entender o hebraico é bastante importante. Há pessoas que dizem que não é necessariamente preciso entender ou ler em hebraico, porque diz o mesmo em espanhol, mas não, exatamente, não diz o mesmo em espanhol. Mas também o hebraico, ele vem, digamos, tem uma raiz que é o aramaico, não o aramaico. Inclusive, explica muito mais claramente e nos faz entender o seguinte. Existem duas palavras, Yemamá, sim, que é uma claridade, uma luz, e tem a outra palavra em aramaico que é Yomá, que é, digamos, a unidade de um ciclo completo. Digamos que quando você começa a entender, digamos, o versículo, traduzi-lo para o aramaico. E foi a tarde, e foi a manhã, diz Yom Ahad.
Yom Ahad é um ciclo completo. Mas quando falamos do texto em que Hashem diz e chamou a claridade, a luz, dia, não diz Yom Ahad em aramaico, diz Yemamá. Já ele diferencia totalmente. Então realmente há uma definição que traça um limite entre o que é o ciclo do dia de 24 horas e um dia governado pela luminária mágica, que seria o Sol, que seria um ciclo de 12 horas. E o próprio arameu explica dessa maneira. Quanto à palavra, digamos tarde. E na palavra tarde, claro, tarde, dizemos em hebraico erev, erev. Existem duas formas de entender que, para o meu conceito erev, para poder entender, existem duas formas de entender, e erev é. Uma coisa é a mistura, onde as coisas começam a se misturar, começa a ficar confuso. Reconhecer, digamos, que as cores vão se misturando, as luzes, tudo isso, erev, e a outra forma de entender é confuso. Conectando com sua raiz, e a palavra que, digamos, também se conecta com erev é maharav. O ocidente, por onde o sol se põe, por onde ele se esconde. Então, é bastante interessante que a Torá nos diga que vai haver erev, vai haver boquer, ou seja, como se ali o sol tivesse se escondido no plano cartesiano, dentro do plano. Os pontos cardeais. Entendemos que vai dizer ereb, ou seja, que o sol se pôs no ocidente e vai dizer boquer, e nasce no oriente, ou seja, temos a palavra ereb e temos a palavra boquer. Há dois, digamos, significados aqui. Ereb é como confusão, mistura, ocultamento. Em aramaico também é como a palavra em que A palavra em aramaico é tradução reptal, como animais, répteis, os que rastejam pela noite, que se arrastam, saem pelo ereb. E a palavra boquer é de diferenciar, esclarecer. Gosto muito que você traga explicações com filologia e línguas semíticas, como o aramaico, e compare com o hebraico, porque isso também explica muito sobre o raciocínio dessa redação e explicação. Existe alguma lógica bíblica, digamos, nessa ordem, de como cada uma dessas palavras é descrita na ordem de Bereshit? Sim, claro, digamos que a prova principal para poder argumentar isso é o momento em que o povo de Israel recolhe o maná no deserto. Em Êxodo 16, do 5 ao 12, nesse texto, geralmente podemos entender que o povo, saiu do Egito. Eles estão, digamos, no deserto, precisam comer, e aqui Hashem vai dar a eles alguns termos, vai dar comida, vai ensinar por meio da comida o que é o verdadeiro, o que significa para ele o dia. E, por exemplo, diz no verso 6, Hered vida tem. O que fazemos se o G.M. Smithline gosta da palavra eres? Ou seja, que à tarde, quando ele sai, quando chegam as codornizes e estão comendo, quando chega a tarde, vocês vão saber que Jacém os tirou do Egito, porque diz que por volta da meia-noite, ou como aquele que foi à ilha diz. Acho que é o que dizem em Shemot, que Jacém vai passar, vai libertá-los do Egito. E depois, no verso 7, diz que ouve e teme a votação se vão ver a glória de Jacém pela manhã. Com o maná, quando começar a cair o maná do céu, digamos, em forma de orvalho, se então virem Bernard Baim, Tolubazar, esse é o verso 12. Houve Boqué e Simbu, antes de um lhe intitulou a envia, intitulou a Gen, que com o eixo de Iá tão bela de Denque. Deixem minha filha comigo e deixem-na, se então vão se saciar com pão e vão saber que eu sou mais pela manhã. Essa é a lógica bíblica que nós podemos, digamos, aplicar aqui em Hashem. Ele começa a sua explicação sobre o motivo pelo qual o povo de Israel estava pedindo comida, pedindo para ser saciado. E Hashem lhes diz, eu vou lhes dar o alimento, mas prestem atenção, vou dar isso nessa ordem. À tarde, porque vocês saíram do Egito à tarde. E por isso vou lhes dar codornizes à tarde, e pela manhã vou lhes dar maná, para que fiquem satisfeitos. Também, com a minha glória, já que eu vou me glorificar. Por meio de quê? Por meio de quê? Pela manhã, nós fazemos os sacrifícios,
ou o sacerdote fazia os sacrifícios pela manhã, digamos, na sinagoga, lemos as parachote, lemos a Torá, já é. Digamos que podemos ver e não estamos trabalhando. Por exemplo, ao que eu estava me referindo. Isso se chama maná. Isso vai acontecer porque o Shabat estava chegando, então por meio do Shabat, da coleta e do... Digamos que isso é a degustação do Shabat sem, por meio desse desfrute do Shabat. Então o povo ia entender como o tempo funcionava para as pessoas. Muito interessante, pois mostra que o maná foi entregue no Shabat e se divide, como no judaísmo dizemos que o dia se divide. O que explica isso? Queria me mover mais para lá, como te levar um pouco mais para a beirada, vai ser sobre o tema. Ok, você explicou. Baseado em Gênesis sobre a criação, vamos agora passar para temas mais, digamos, o ambiente em Êxodo, por exemplo, ou os sacrifícios que você mencionou. Alguém poderia dizer, não, bem, isso de que Gênesis é uma interpretação rabínica, eu posso interpretar assim, numa boa. Mas você considera, ou há indícios de que na própria Torá exista essa lógica de que o dia começa ao anoitecer, ou seja, que não seja uma lógica rabínica posterior, mas sim uma lógica presente na própria Torá? Claro. Ou seja, o que podemos entender aqui é que não é uma pergunta tirada do nada, algo que as pessoas simplesmente inventaram. Ou hoje em dia perguntar: será que o dia começa de manhã? É uma pergunta que já circula há mais de 2026 anos e que já é uma pergunta antiga. É uma questão antiga no judaísmo que já foi discutida e vemos, digamos, vestígios disso no Masejet Berajó. E o que entendemos é que eles estão discutindo, mas Hashem nos dá uma mitzvah. E agora, qual é o momento certo de cumpri-la? A mitzvah que o Masejet Berajot trata e que é a mais importante para o povo judeu, digamos, ou que não é como a mais importante. O que está entre as mais conhecidas dentro do povo de Israel é a recitação do Shema. A recitação do Shema nos diz que temos que unificar o nome de Hashem, temos que declarar a unidade de Hashem, mas como fazemos isso? O que começamos a fazer quando vamos dormir e depois quando acordamos? Nessa ordem, desde que vamos dormir até que acordamos. Mas por que essa ordem? Não faz sentido começarmos a fazer isso do momento em que vamos dormir até acordar. Você faz isso ao dormir? Não vai acontecer nada, não vamos fazer nada, absolutamente nada, não tem nada que aconteça ali. É justamente o tempo em que Hashem nos prepara, se ele quiser e for do seu agrado, nos dar vida no outro dia, então, nesse momento, o que fazer? Hashem quer, disse o rei. A igreja, vamos descansar, descansar fisicamente. Porque para Hashem o mais importante é dar descanso ao seu povo, dar descanso ao mundo, dar descanso à humanidade. Que tivesse prazer e não que estivesse ligado, digamos, ao árduo trabalho que sempre impulsionaram. Digamos, os impérios que, quando colonizaram o povo de Israel e os levaram, digamos, para as diásporas, o que fizeram foi, a primeira coisa que fizeram foi tirar o calendário deles, tirar a forma de pensar deles, ocultar o relógio deles, ocultar a realidade deles. E que trabalhassem sem descanso, sem saber o que era o Shabat ou coisas assim. O que Hashem quer é que tenhamos essa consciência, que nós podemos descansar, que Hashem nos criou para descansar. Glorificamos Hashem, mas principalmente para entendermos que Ele é um. Fazemos isso pelo Shema ao deitar e levantar, que é na mesma hora em que também os Kohanim se purificavam. Sim. Para poder comer sus trumos después. Então, esse argumento, digamos assim, é o que faz com que a Torá nos dê a entender que essa mitzvah reunia tanto os sacerdotes quanto todo o povo de Israel em um só povo para declarar que Hashem era um só. E onde eles faziam isso no início do dia, como sabemos, porque quando sabemos qual é o momento de deitar, vale Irev, vale Ivok. E foi à tarde, e foi um dia. Na verdade, Yaakov ali na Torá não diz, e foi à tarde e amanhã. Primeiro dia, como se dissesse que o dia começa primeiro. Mas o que define um dia? O que define um dia é que à tarde e manhã, e não o contrário, e nunca o contrário. Para muitas pessoas, é estranho ouvir que para os judeus o dia começa ao anoitecer. Mas para o judeu que estudou as primeiras aulas que se tem no Talmud, sim. A primeira coisa que se ensina é o Bedajot. E essas são discussões que têm séculos para o judeu
Não é novidade a, entre aspas, discussão se o dia começa à meia-noite ou não. Por isso eu gosto da referência a isso. Quanto ao serviço no templo, que é a Torá, é no tabernáculo. Inicialmente, o que você poderia dizer, porque mencionou isso meio que nas entrelinhas, mas se puder expandir isso. Sim, podemos entender que aparentemente o tempo, ou existem dois sistemas de medição do tempo. E como eu disse anteriormente, essa pergunta não é uma pergunta maluca ou sem fundamento. Sim, tem gente que pensou, bom, mas se os sacrifícios, tudo o que Hashem ordena em relação a sacrificar os animais, é ordenado de manhã, ele diz. Você começa de manhã e vai comer de manhã, pronto. Como é possível que você venha e diga aqui que o começo do dia acontece à tarde? Isso não faz sentido. E aparentemente até mesmo a Torá. Como é que esses dois textos, os textos, tudo o que tem a ver com os sacrifícios, e o texto de Gênesis se contradizem? Porque Gênesis diz, e nos textos de Levítico, por exemplo, quando se fala dos sacrifícios, diz, e sacrificarás pela manhã. Aqui há uma contradição. O sacerdote aparentemente começa seu dia de trabalho pela manhã, e como o sacerdote é. Digamos que a única herança que ele tinha, bom, esses eram os levitas, mas digamos que o sacerdote, o único trabalho que ele tinha era se conectar com Hashem, conectar o povo com Hashem. Isso sugere que o calendário desejado por Hashem é o sacerdotal. Nesse sentido, quando começamos a analisar essa estrutura, eu, baseado na música, quis trazer uma forma gráfica de analisar isso. Se dissermos que os dias começam de acordo com, digamos, a forma, o sistema de medição sacerdotal, que todos os dias vão começar dessa maneira, vamos ter um problema. Primeiro, é preciso dizer que para os sacerdotes era importante comer a carne dos sacrifícios, sacrificar em horários específicos e seguir esses rituais. Mas também é importante para eles a queima dos sacrifícios. Depois, e também é muito importante o acendimento da menorá, não apenas dos sacrifícios. E é aqui que o que estamos falando começa a fazer sentido. Se eu fico, digamos, aqui e começo a dizer, como muitos dizem, que isso quer dizer que o dia já havia passado. A partir do momento em que Hashem diz, e Deus disse, haja luz, o dia começou a passar. E quando diz, é a continuação do dia. Então, vamos ver isso com o piano? Se eu fico na tecla Dó, por favor, Jacob, se você puder me ajudar, mostrando aqui a tecla Dó, exato, esse é o nosso dia. As teclas brancas vão representar, na verdade, as notas musicais são 7, então temos 7 dias na semana e essas notas brancas vão ser as horas luminosas do dia, o dia claro, o que nós entendemos como dia, já de acordo com o que as pessoas, ou de acordo com o que as pessoas podem interpretar sobre esse calendário solar que está circulando tanto nas redes sociais. Então, digamos que temos o dia Dó, e se eu digo que foi a tarde e amanhã, ou seja, Dó sustenido é a tarde, as teclas pretas são a tarde e amanhã. Já não estaríamos mais na tecla Dó, estamos na tecla Ré, ou seja, estamos no segundo dia, e foi a tarde e amanhã. Eu deveria ter dito segundo dia, porque vamos entrar no segundo dia, mas diz um dia. Então não pode ser que a gente interprete pela lógica, digamos, desse calendário solar, ou que o dia comece durante o dia. Não pode ser, digamos, lógico. Por quê? Porque a Torá diz que temos que fazer o Shema quando nos deitamos e quando nos levantamos. E também diz o sacerdote que teriam que acender a menorá de tarde a tarde, ou seja, que a luz de Hashem já desde a escuridão começa a surgir, até que vai crescendo, e chega a hora da manhã dos sacrifícios. Então é preciso pegar esse calendário desde a nota lá, então vamos para a nota lá e aqui na nota lá. Sim, temos que, antes do dia da tecla lá, temos uma tecla preta, que é a tarde, e depois vem a tecla lá, que seria amanhã. Um dia. E aí temos um dia, depois vem a segunda tarde, que já é para começar o dia seguinte, que é a tecla Si, que é o segundo dia. E assim começam a ser explicados, digamos, desse ponto de vista, os dias. Lembrando que dentro da teoria musical, assim, bem rápido, tudo isso que vemos no piano foi afinado. De acordo com o que a Igreja Católica dizia, sim, hoje em dia ouvimos. A música ocidental tem seu argumento, sua base na teologia cristã.
a trindade, a formação dos acordes, a formação das tríades para fazer acordes, a trindade, então, na música oriental. Nós não temos isso, não temos um centro tonal, temos escalas que são independentes umas das outras, e temos microtons, e temos quartos de tom, não temos apenas semitons. Então, o dia para nós não começa com as horas de luz, mas começa a se formar. Desde o momento em que, digamos, sua formação começa, como quando eu disse que se colocarmos uma semente e a semente brota até virar uma árvore. Ou no ritmo, por exemplo, nós temos. Você nunca vai ouvir uma música que comece com a caixa. Sempre vai ter um ritmo que começa com o bumbo, com a base, com o alicerce de tudo. Nunca, isso é a base. Era já onde aparentemente está tudo misturado. O chão é onde toda a terra se mistura, de onde tudo sai, toda a mistura de tudo começa ali e depois brota para amanhã. Esta é basicamente a resposta para essa pergunta. Agora, se temos um calendário solar, que são 364 dias aparentemente, que é uma matemática aparentemente pura. Se continuarmos, se fôssemos celebrar o Shabat, por exemplo, o Pesach, por exemplo, seguindo esse calendário, dentro disso, temos um descompasso de um dia e cerca de 0,24 ou algo assim, mais ou menos. E cada vez que formos avançando, acabaríamos celebrando o Pesach, daqui a 100 anos, no inverno. Aí já fica muito louco, porque as pessoas dizem, mas é matemática, é puro, não é? Aqui estamos falando de coisas de dias inteiros. Não precisamos de rabinos explicando isso, mas eles não explicam para nós. Mas sim por meio da observação, porque eles saíam e verificavam se a lua estava lá, se não estava, o que faziam. Esse é um modelo científico que existe há muito tempo, que é a observação permite ao ser humano, que tem 2 olhos, ouvidos, uma boca, para que por meio dos 5 sentidos possa. Na verdade, os 5 sentidos estão relacionados com a Torá, com livros. A Torá, que por meio dos 5 sentidos. Assim, a pessoa pode entender o seu mundo e no seu mundo. Faz parte de que possa verificar e possa funcionar o Sol, a Lua, as estrelas e construir um calendário que seja lunisolar, como é o calendário judaico, que necessariamente precisa ser calculado para que a Páscoa ou o Pesach seja sempre celebrada na primavera, porque senão acabaríamos celebrando. Ou se seguíssemos apenas pela Lua, estaríamos celebrando cada vez em um mês diferente, em uma época diferente. E se seguíssemos pelo Sol, estaríamos celebrando daqui a 100 anos no inverno o Pesach? Claro, e aí, mais ou menos você já responde algo que eu queria te perguntar também, porque, só como uma observação minha, adoro que você nos explicou, desde enfoques linguísticos semíticos, como o aramaico, do ponto de vista do Talmud, que é o teatro da rabínica, também de um lado profissional que você conhece muito bem, que é a teoria musical. Para mim, isso mostra apenas o nível de intelecto que o judaísmo oferece. Queria te direcionar para isso, pois há registros de textos apócrifos, como o livro de Enoque, que não entraram na Bíblia, além de textos em Qumran. Também que existem esses tipos de calendários de 364 dias, e você aqui concluiu isso com a lógica de que é verdade. Se não, seria como acontece com os muçulmanos, que o Ramadã, por terem um calendário puramente lunar, o Ramadã cai em épocas diferentes. E isso seria uma contradição, porque Pesach tem que cair necessariamente no mês da Bíblia. Você vive de amadurecimento, claro. Então aí meio que você fecha esse ponto. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, porque eu gostaria de te levar para outro assunto. Sim, o que mais me chamou a atenção e digamos que foi algo que me deixou bastante confuso. E que ainda, de repente, eu gostaria, digamos, de me aproximar de e que agora tenho essa oportunidade neste momento em que estou com você. E é que realmente existe uma fonte, digamos, o que eu não consegui entender, que é o Rashbam, que fala sobre aparentemente a interpretação de Gênesis 1.5 de que aparentemente sim, os dias começam como com o nascer do sol ou algo assim. É muito, não ficou muito claro para mim e eu gostaria de saber se talvez você pode me ajudar com isso. Então, o justo sobre esse tema, eu acho que sim. Carta a carta, ou como um ensaio para explicar por que Rashbam não, ou seja, fazer um contraponto, mas de qualquer forma Rashbam, o que Rashbam diz.
É que o dia, se alguém desse eu acho que já, mas ânimo, gostou mesmo, é como o literal ou simples, como o primeiro nível que se entenderia em Gênesis 1.5, escreve aí Rashbam, que não, que o dia começa à meia-noite, como medem os relógios da modernidade. Mas aqueles que trazem esse argumento, e isso acontece muito comigo com os missionários nas redes sociais, eles trazem fontes rabínicas sem entender o assunto. Como aconteceu comigo recentemente em um debate com um apologista católico que dizia o Midrash diz isso, mas nunca leu. As fontes originais, eles não sabem o que dizem, não sabem o contexto, e isso acontece com os cristãos apologistas das redes sociais que usam fontes para tentar justificar algo que não está lá. Rashbam, ele mesmo em seu comentário em Êxodo 21, escreve no início que seu comentário sobre o Tanakh, o importante é a halachá, isso é realmente como o Ikar, como o principal. Mas o que ele vai explicar são coisas como o pshat, como um nível superficial, que não é a essência do que ele realmente vem explicar. Agora, ali mesmo, em Gênesis, no versículo 31, o que Rashbam escreve, e isso está em manuscritos que não estão como no manuscrito Mingen 252, e isso é um estudo que já foi feito por acadêmicos como Locksmith e Tonselius Loxing, perdão. E há um manuscrito que explica que Rashbam diz, e essa é a lógica que você usa no piano, se realmente fosse que o dia começa à meia-noite, não haveria 6 dias de criação, haveria 5 dias e meio de criação. Quem escreve isso é o próprio Rashbam, ou seja, Rashbam diz, se minha explicação de que o dia começa à meia-noite estiver certa, seriam 5 dias e meio. E não pode ser, porque isso contradiz Êxodo 20, versículo 10, isso contradiz o próprio Gênesis, que diz que são 6 dias da criação. Não pode ser, portanto, a conclusão de Rashbam, e isso é corroborado pelo Fiscuni, que a nota de Rashbam diz, não, portanto, o dia começa ao entardecer. É a única lógica. Segundo Rashbam, o essencial é a halachá, não a superfície do texto. No judaísmo, há diferentes níveis de entendimento, como explicamos no vídeo. O simples, mas isso te leva a entender os níveis mais profundos da Torá, não só o Pishat. Se o Rashbam afirma que o essencial para ele é a halachá, o que ele diz sobre ela? Rashbam também fez comentários ao Talmud, na halachá, ou seja, na lei judaica, em Pesatim 106. Aí ele escreve que o Kiddush, a bênção do vinho, no Shabat, por que é feito à noite? Porque é quando entra a bênção do dia de quê? De que dia de Shabat? Significa que para o próprio Rashbam, o dia começa à noite, e por isso fazemos o Kiddush à noite. Em Bababatra 101, há também o Rashbam. Ele afirma concordar com a halachá. No judaísmo, os dias e tempos começam à noite. E ele escreve que todo Shabat que se faz atualmente, por que começa à noite? Porque foi assim na criação, porque na criação, como o dia começou à noite, então também atualmente começa à noite. Conclusão, se alguém tira uma citação assim, fora de contexto, não dá para entender. Mas o que Rashbam está te mostrando é que, sim, há pessoas que, em um nível muito simplista, vão entender assim, que o dia começa à meia-noite, mas no final, o procedimento halástico e o procedimento, a lógica da Torá, após os primeiros versículos de Gênesis, é que o dia começa ao entardecer. Exatamente. Eu te quero, agora eu de voltar a ser entrevistado, mas eu quero te entrevistar falamos de, você tocou na dificuldade de que se há calendários de 164 dias, como poderia ser em Qumran ou em Okê, e você resolveu isso. Minha pergunta é, vamos para textos como da religião ocidental no Novo Testamento. Que tipo de calendário eles usavam lá no Novo Testamento, ou o que se pode entender Jesus, seus discípulos? Existem várias posições, há posições que dizem que todos os evangelhos usavam o mesmo calendário, exceto o evangelho de João, que sempre foi o evangelho diferente. Então, era direcionado a outro tipo de pessoas. E que ele estava mais conectado com os essênios, embora não estejamos falando de João Batista, mas sim de João, o evangelista, estava mais conectado com os essênios, com a seita de Qumran e tudo mais, e por isso eles tinham um calendário diferente. Porque aparentemente, quando você vê o relato da Pesach, em João aparece em um dia diferente, e nos outros evangelhos aparecem em dias diferentes. Mas aqui o mais impressionante é que, digamos que Jesus, o personagem do Novo Testamento, nunca se pronunciou a respeito contra um calendário rabínico que estava sendo, digamos, mal utilizado, ou que nunca disse aos fariseus, vocês mudaram os dias e agora celebram os dias de uma maneira diferente do que está escrito na Torá. Ele nunca disse isso.
Além disso, digamos que se contássemos, por exemplo, vários relatos em que precisam haver dias específicos para que tudo aconteça. Então, os evangelhos seguem o calendário rabínico, por exemplo, a circuncisão de Yeshua mesmo. A circuncisão de Yeshua mesmo tem que ser no 8º dia, não antes nem depois. Se voltarmos ao piano e contarmos os 8 dias da circuncisão de Yeshua, contando a partir da teoria das pessoas que dizem que o dia começa dessa maneira, pelo calendário solar, Yeshua teria sido circuncidado um dia antes do previsto para a circuncisão. Isso pode parecer redundante, mas é importante esclarecer. No livro de Lucas, que fala da circuncisão, diz que ele foi apresentado no templo. Quando se cumpriram os dias, a que templo ele foi levado então? Ao templo dos cumramitas ou ao templo dos fariseus? Porque se foi ao templo onde estavam os fariseus, lá o calendário já estava estipulado, e era com esse calendário que se trabalhava. O calendário que havia sido estabelecido, digamos assim, pela tradição. E então ele teve que ser circuncidado ao 8º dia, falando de forma farisaica, por assim dizer. Agora, se você vê, por exemplo, aqui no relato da morte dele, vamos ver, quando ele foi tirado da cruz, aparece que faltava um tempo, digamos assim, para que chegasse o dia de descanso. Eles tinham que então tirá-lo da cruz, porque o dia de descanso ia começar. O Shabat estava prestes a começar como? Assim que o Shabat estava prestes a começar. Mas não é que o Shabat começa de manhã, pois então teria muito tempo para poder deixá-lo lá. Mas não, o livro de Lucas diz que já tinham que tirar o corpo dele. Então aqui está dizendo que aparentemente também segue um calendário rabínico. Como disse antes, Jesus nunca se pronunciou contra isso. Há outras coisas que chamam a atenção, mas acima de tudo, é importante entender que Jesus debateu com os fariseus sobre lavar as mãos, que eram temas que aparentemente são tão efêmeros. Como é que ele não vai debater sobre o cumprimento dos dias, que é algo tão radical? Ou seja, se o calendário não foi guardado como deveria ser, então, a profecia das 70 semanas, como se contam as 70 semanas de Daniel, se Jesus chegou na hora certa ou se atrasou um dia para chegar ou para nascer, se nasceu antes ou depois, ele tinha que morrer ao 3º dia ou tinha que morrer ao 4º dia. Ou seja, tudo isso são coisas que ele nunca debateu, porque aparentemente aceitou, digamos, a tradição rabínica, né? Há pessoas que não aceitam a tradição. Por exemplo, há pessoas que leem nas Bíblias, em suas Bíblias, diz Tihilá, da Lemogé, e já é Elohim, e as pessoas acreditam. Ou seja, em nenhuma parte da Torá está escrito que Moshe escreveu um salmo, diz ali Salmo de Moshe, homem de Deus. A Torá não afirma que Moshe escreveu um salmo, mas o livro dos Salmos diz que ele escreveu sim um salmo. E isso é tradição oral sim, então é preciso entender que sim, existe uma tradição oral há muito tempo. E as pessoas aparentemente só aceitam algumas coisas e outras não aceitam. Por exemplo, se uma pessoa aceitasse que o calendário é a única coisa que rege o mundo, então ela está aceitando que existe uma tradição oral, mas que não é a rabínica. Existe uma tradição oral com a qual se pode, digamos, interpretar a Bíblia, mas a rabínica não é. Por quê? Porque falam coisas contra Yeshua, já é só isso. Então, aí a pergunta para outras pessoas é: se no Talmud realmente aparecesse um escrito que dissesse Yeshua é o Messias, ou Yeshua foi um profeta, ou que foi uma pessoa boa, ou algo assim, se estivesse escrito isso, então vocês aceitariam a tradição oral rabínica ou continuariam rejeitando? Então, aparentemente, as pessoas estão buscando mais a sua conveniência e o seu ódio, ou o seu, digamos, desprezo pelo que foi dito. São os rabinos em relação a Jesus, e não a lógica, e a lógica não importa. Se eu simplesmente preciso que os judeus não tenham sua interpretação rabínica e percam parte de sua cultura, e toda essa questão de estabelecer meu pensamento, bem, não importa. Vou me tornar mais ocidental do que todos os ocidentais, seguindo um calendário solar que é ocidental, como os egípcios do calendário egípcio, como os romanos, ou como tudo, né? Ou seja, o mais ocidental que possa existir. Porque há pessoas que, em vez de irem às raízes hebraicas de tudo, estão se tornando mais ocidentais e buscando esse tipo de calendário. Por exemplo,
O que me diverte são os apologistas cristãos nas redes sociais, que quando lhes convém, vão citar para você o que diz uma linha do Midrash, tiram do contexto. Quando não convém, vão ignorar. E quando convém um Rashi, vão dizer Rashi diz isso. E quando Rashi não convém, vão ignorar e dizer não, é que Rashi não sei o quê. Esse é o ponto. A desonestidade intelectual, até quando e até que ponto? Não sei se você tem mais exemplos do Novo Testamento sobre como o dia é contado como medimos atualmente, ou se já gostaria de passar para uma conclusão. Mais que um exemplo do Novo Testamento, surge uma pergunta para esta época em que já lemos as parashot da Torá, em que já estamos nos aproximando da nossa libertação, da festa de Pessach. Em alguns meses o tempo está voando totalmente, em alguns meses vamos nos aproximar, vamos chegar lá. E há algo que me chama a atenção, que está no livro de Êxodo, diz que chegou a praga da escuridão e ficaram 3 dias na escuridão, os egípcios, 3 dias na escuridão. Mas se o dia começa quando o sol nasce, ou se o sol realmente é quem determina o que é um dia, como eles puderam medir 3 dias se não havia sol nem nada dessas coisas? Como contar 3 dias? O que é que define o dia? O povo de Israel tinha luz, mas o povo do Egito estava na escuridão. Isso nos faz entender que a definição de dia para Hashem não tem nada a ver com a luz do sol, mas sim que ele colocou o sol para governar o dia, mas não para definir o dia. Então, isso é algo muito interessante, porque aqui podemos entender que o povo judeu define o que é, digamos, a estrutura universal pelo que Hashem diz. E não pelo que, digamos, os acadêmicos possam dizer, por mais que, digamos, eu respeite os acadêmicos. Mas às vezes os acadêmicos, ao tentarem contradizer a lei oral e tentarem contradizer os rabinos, são capazes de dizer um monte de coisas que não fazem sentido. Às vezes existe também, digamos, uma contradição no Novo Testamento sobre a ressurreição de Jesus, quando ele realmente ressuscitou. Se são 3 dias, por que dizem que foi para cumprir o que o profeta disse? Eles falam muito sobre o Pesher, que é justamente isso, cumprir o que foi dito pelo profeta. Na verdade, é uma coisa que é sectária, não é algo que faziam muito na seita de Qumran. O Pesher é para que isso que aconteceu agora fosse para que se cumprisse o que foi dito pela profecia. A profecia dizia que então o Messias tinha que ficar 3 dias, digamos, sepultado ou morto, desaparecido, não sei, morto, como Jonas esteve no ventre da baleia, mas 3 dias, como contando, desde que o sol nasce, ou desde a tarde até a manhã, ou desde a meia-noite. Ou como é, porque se formos contar como eles dizem, então não vai ser 3 dias como deveria ser, mas sim 3 dias antes. Ressuscitou até antes, e justamente de repente. Por isso, quando foram procurar o corpo de Jesus, não o encontraram porque ele já havia ressuscitado. Um dia antes ele já não estava lá. Então, pode ser lido assim, mas além de quão confuso isso pode ser, é que sim. É necessário que entendamos que se o próprio líder da religião ocidental nunca criticou esse sistema de medição do tempo, era porque, para ele, simplesmente estava correto. Porque era, digamos, a cultura dele ou o lugar onde ele estava inserido e não havia nenhum problema com isso, né? Ele aceitava totalmente. Obrigado. Aliás, os cristãos, no início da sua religião, iam até os judeus para saber quando era Pessach, porque eles não tinham a menor ideia sobre as medições judaicas, e eles sabiam e tinham plena consciência de que os judeus... E naquela época, a corrente farisaica era a dominante, porque foi a, digamos, a sobrevivente de todas as correntes, e os cristãos iam até eles e perguntavam, e até que chegaram no concílio de Nicéia e dizem, é um dos tantos temas, e as pessoas acabam esquecendo. Acham que em Nicéia só se falou da Trindade e disso, mas um dos temas foi esse, o de Pessach. Agora, a Páscoa fazemos como nós, os romanos, dizemos, não vamos mais perguntar aos judeus. A gente se pergunta, os primeiros cristãos sabiam que nós, judeus, temos o segredo do calendário? Soda e Burd. Tudo isso enquanto atualmente muitos seguem. Sobre o que você disse dos acadêmicos, eu concordo, e meu ponto de vista é este. Se alguém quiser ter outro calendário, que fique à vontade. Os muçulmanos têm o mês de Shawwal e os cristãos xiitas, conscientes de que os judeus têm o segredo. Calendário e que história? Rafa de Agaon, qual foi toda a razão? Porque se
legal, não sei se sou famoso, por el tema da discussão del calendário. Primeiros cristãos, ou seja, é um tema que para nós é tão conhecido dos... Acho engraçado que tentem explicar aos judeus o que o calendário quer dizer. E bom, Nathan Rocha, para fechar a ideia, com tudo o que você nos ensinou sobre o eu, Quero me deslocar para Gênesis. Quando José ensinou ao faraó por meio dos sonhos que o faraó teve, José lhe ensinou um sistema de coleta. E aí nossos sábios dizem que ele ensinou a contabilizar, a computar o tempo como temos hoje em dia. Ou seja, ele ensinou que o dia começava à tarde e que havia épocas em que o trigo amadurecia, havia épocas em que era feita a colheita. Todas essas coisas ele ensinou por meio do calendário que temos hoje. Depois diz a tradução que chegou um faraó que não conhecia José, ou seja, esse faraó tirou todas aquelas regras que José havia ensinado ao faraó anterior, que o precedeu, e procurou fazer com que o povo esquecesse quem era. Uma das formas mais... E, infelizmente, tivemos que ver isso há alguns anos. Uma das formas mais cruéis de fazer com que uma pessoa perca seu senso de humanidade, seu senso de pertencimento a um povo, é vendando seus olhos, tapando a luz, não deixando que veja, que observe, que não tenha nenhum registro da hora, do dia, de absolutamente nada, para que perca sua conexão consigo mesmo e com seu povo. Vimos isso no que aconteceu, infelizmente, em 7 de outubro, as pessoas que ficaram sequestradas por tanto tempo, até recentemente, quando foram libertadas e ficaram totalmente desconectadas. Mas mesmo assim, quando voltaram a reencontrar seus entes queridos, voltaram novamente à sua tradição, voltaram novamente a celebrar um Shabat em família, à tarde, quando já começa. Então, minha conclusão é que as pessoas que querem estar contra o povo de Israel, contra a alma judaica, contra a Torá, o que vão fazer de tudo para tirar de nós o nosso pertencimento ao nosso povo. Inclusive, dizer que o dia não começa como deveria começar, até mesmo ir contra o próprio Deus, dizer não, o dia começa quando nós queremos que comece, e vocês são nossos escravos, e vão ter que trabalhar. Nem à noite vocês vão descansar, deveriam descansar no Shabat, mas de manhã não, da noite à noite continuem trabalhando. Então, o que ele quer fazer, dizemos, é que tudo o que ele fez, tudo o que escreveu, tudo o que nos entregou, como diz o livro de Josué, diz, nunca caiu. Nada do que fazem é, mas depois diz. Tradução, tradução. É prometido tudo o que receberam. O que Hashem lhes prometeu, eles receberam. Entre isso, inclusive, a forma de contar o tempo para nos conectarmos mais com Hashem e com o nosso povo. Não deixemos que desconectem os judeus e também que esse tipo de coisa desconecte a própria comunidade. Com seu descanso. Com a forma de descansar que Hashem entregou ao mundo, que é descansar, dormir de verdade. Muitos acham que dormir é não fazer nada, mas na verdade fazemos várias coisas e ainda descansamos. Mas acima de tudo, esse descanso nos ajuda a entender e a nos concentrar mais. E a estarmos prontos para que depois venha uma glória eterna, que é a glória de Hashem, com a chegada do verdadeiro Messias, em breve em nossos dias, e a reconstrução do templo. A tradução... Apareça. Tradução, diz ao público que nos assistiu. Nos vemos na próxima. Saudações de nós dois desde Israel.